Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial de um fundo de fundos bastante conhecido no mercado, o Red Top FOFI 11, ou como todo mundo chama pelo ticker HFOF11. Bom, e só para a gente se situar no tempo, todos os dados e informações que vamos discutir aqui são referentes ao desempenho do fundo no mês de setembro de 2025. O relatório com esses números foi divulgado pela gestão agora em outubro. É sempre bom lembrar dessa pequena defasagem para a gente entender o contexto. Antes de mais nada, vamos alinhar o básico, né? O que exatamente é o HFOF11? Ele é um FOF, um fundo de fundos. Pensa nele não como um dono de imóveis, mas como um técnico de futebol que monta uma seleção com os melhores jogadores do campeonato. O trabalho da gestão aqui é exatamente esse: selecionar e administrar uma carteira com cotas de diversos outros fundos imobiliários. O objetivo é duplo: ganhar tanto com os aluguéis que esses fundos distribuem, quanto com a compra e venda estratégica das cotas buscando valorização. E vamos ao número que todo cotista fica esperando: o rendimento mensal. Em setembro, o HFOF11 anunciou a distribuição de 5,6 centavos por cota. Considerando o preço da cota no fechamento do mês, isso representa um dividend yield de aproximadamente 0,91%. É um número que por si só já é interessante, mas a grande questão que vamos investigar é a sustentabilidade e a origem desse rendimento. Ok, agora a gente entra num ponto que é provavelmente o mais importante e mais discutido sobre o HFOF11 hoje em dia: a relação entre o preço e o valor. No final de setembro, cada cota do fundo era vendida na bolsa por R$ 6,15. No entanto, o valor patrimonial da cota, ou seja, a soma de tudo que o fundo possui, dividido pelo número de cotas, era de R$ 7,55. Isso significa que o fundo estava sendo negociado com um desconto de 19,3%. A pergunta de $1 milhão é: por que essa diferença tão grande? E a resposta para essa pergunta está num conceito poderoso chamado duplo desconto. A analogia da cesta de produtos é perfeita aqui. Imagine que você está comprando uma cesta que já tem um belo desconto de 19%. Já parece um ótimo negócio, mas o mais incrível é que, ao olhar para dentro da cesta, você descobre que cada produto ali dentro também está individualmente em promoção. É exatamente o que acontece aqui. Não só o HFOF11 está barato, como os fundos que ele tem na carteira também estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. É um desconto sobre desconto. E isso não é só teoria, olha como é prático. Vamos pegar o exemplo do WT Morumbi, um prédio corporativo de altíssimo padrão em São Paulo. Se a gente calcular o preço implícito do metro quadrado desse prédio através do HFOF11, ele sai por cerca de R$ 11 mil. Agora, se fosse para comprar o fundo que é dono do prédio direto na bolsa, o preço por metro quadrado já sobe para quase 14 mil. E o valor de avaliação oficial do imóvel, quase 18 mil reais. A diferença é gritante. E esse padrão se repete em outros setores. Quer ter um pedacinho do Shopping Vila Lobos? Um ativo super premium. Pela porta de entrada do HFOF11, o metro quadrado custa R$ 26.300. Comprando o fundo de shopping diretamente, já vai para R$ 32.600. O valor real de avaliação é de quase R$ 35 mil. De novo, uma baita diferença. E no setor de logística, que está super em alta, a mesma história. Um galpão moderno em uma localização estratégica como Viracopos. O custo implícito do metro quadrado via HFOF11 é de R$ 1.654. Isso é muito abaixo do valor de mercado e, mais impressionante ainda, provavelmente abaixo até do custo de reposição, ou seja, o custo para construir um galpão novo do zero hoje. Então, somando tudo isso, qual é o tamanho da oportunidade que está na mesa? Segundo os cálculos da própria gestora, se todas essas distorções de preço fossem corrigidas e tanto o HFOF11 quanto os fundos da sua carteira voltassem a ser negociados pelo seu valor justo, a cota do fundo poderia chegar a R$ 9,08. Isso, partindo do preço de setembro, representa um potencial de valorização de 49%. É um número sem dúvida muito expressivo. Mas, claro, para esse potencial todo fazer sentido, a carteira de ativos tem que ser boa. Então, onde o dinheiro do HFOF11 está investido? Olhando a alocação, a gente vê uma diversificação bem interessante. A maior fatia, 25%, está no setor de lajes corporativas. Logo em seguida, com 22%, vem os CRIs, que são títulos de dívida imobiliária. E depois temos participações relevantes em logística, renda urbana e shoppings. Essa mistura de setores ajuda a diluir riscos e a capturar oportunidades em diferentes frentes da economia. E se a gente der um zoom e olhar os nomes,
quem são as estrelas dessa carteira. As 5 maiores posições mostram a aposta da gestão em ativos de alta qualidade e líderes em seus segmentos. Temos o HRGOG11, um gigante da logística, o TVIR11, focado em renda urbana, o HRC11, de recebíveis, o HGBS11, um dos principais fundos de shopping, e o HEE11, justamente o dono do WT Morumbi que a gente viu. São nomes de peso, o que traz uma camada extra de segurança para a tese. Ok, o desconto existe, a carteira é boa. Mas a pergunta que fica é, e aí? A gestão está só esperando o mercado melhorar ou está fazendo algo a respeito? E a resposta é que eles estão agindo. A estratégia para destravar esse valor se baseia em 3 pilares principais: o giro ativo da carteira, um programa de recompra de cotas e um veículo de investimento bem interessante chamado Hedge Opportunities. Vamos focar na recompra de cotas, porque essa é uma ferramenta muito poderosa. Basicamente, o fundo usa o próprio caixa para comprar suas cotas no mercado, que estão baratas, e depois as cancela. Olha que interessante a operação de setembro. Foram recompradas 350 mil cotas com desconto médio de quase 19%. Na prática, é como se o fundo estivesse comprando uma nota de R$1 por 81 centavos. Essa diferença vira um ganho de capital imediato para os cotistas que permanecem no fundo, porque o valor patrimonial de cada cota deles aumenta matematicamente. É uma geração de valor na veia. A outra frente é esse tal de Hedge Opportunities. De forma bem simples, é como se o HFOF11 criasse uma parceria estratégica. Ele se junta com um investidor que tem capital disponível e juntos eles conseguem ir atrás de oportunidades de investimento maiores, com alto potencial de retorno, que talvez o HFOF11 sozinho não conseguisse aproveitar, especialmente num cenário de mercado mais restrito como o atual. É uma forma inteligente de continuar crescendo e gerando valor. Certo, mas e o dia a dia da operação? O dividendo está sendo pago de forma saudável? O fluxo financeiro do mês nos dá essa resposta. O fundo gerou, por cota, 5,9 centavos em receitas totais. Teve uma despesa de 0,3 centavos, o que resultou num lucro líquido de 5,6 centavos. E quanto ele distribuiu? Exatamente os 5,6 centavos. Isso é o que a gente chama de um dividendo 100% orgânico, ou seja, ele veio integralmente do resultado gerado no próprio mês, sem necessidade de usar reservas. Isso é um sinal de sustentabilidade. E por falar em reservas, o fundo não só pagou tudo que gerou, como ainda tem um colchão de segurança. Ele terminou setembro com quase 8 centavos por cota em lucros de meses anteriores que ainda não foram distribuídos. Isso dá uma tranquilidade e flexibilidade para a gestão manter a estabilidade dos rendimentos, mesmo que algum mês futuro tenha um resultado um pouco mais fraco. E para quem gosta de olhar a foto mais ampla, a gestão traz esse dado que coloca as coisas em perspectiva. Em 7 anos de história, o HFOF11 já distribuiu aos seus cotistas quase R$ 6 por cota só em rendimentos. Se a gente comparar isso com o preço atual da cota, que está na casa dos R$ 6, vemos a capacidade que o fundo teve de gerar e retornar valor de forma consistente ao longo do tempo. Agora um ponto de esclarecimento muito importante. Quem está acostumado a analisar fundos de tijolo, aqueles que são donos diretos dos imóveis, sempre olha para métricas como vacância, prazo dos contratos, endividamento, etc. No caso de um FOF como o HFOF11, essas métricas não se aplicam diretamente. O inquilino do HFOF11 são outros FIIs, portanto, a análise muda de foco. A gente olha para a qualidade da carteira de fundos, para os descontos de mercado e principalmente para a estratégia da gestão em alocar o capital. Então, para a gente amarrar tudo, o que temos de positivo? Uma oportunidade muito clara no duplo desconto, uma gestão que está ativamente tentando destravar esse valor com estratégias como a recompra, dividendos que se mostram sustentáveis e uma carteira diversificada e de qualidade. Do outro lado da balança, quais são os pontos de atenção? O fechamento desse desconto depende muito do humor do mercado, a realização do lucro da carteira depende da venda dos ativos no momento certo e, como todo FOF, seu desempenho é mais sensível a cenários de juros altos. E isso nos deixa com a reflexão final. A gente tem uma situação onde tanto os ativos na prateleira quanto a própria loja estão com um grande desconto. A gestão está com um plano claro em ação. A grande pergunta que fica no ar é: essa estratégia ativa será o catalisador, a força necessária para fazer o mercado enxergar e destravar todo esse valor que parece estar represado? Essa é a aposta, e o tempo será o juiz final.